Municipal de Esposende e a este momento cultural integrado no evento Março com Sabores do Mar. Esta noite, palavra e música, salgadas de sofrimento e esperança, entrelaçam-se para evocar as vivências da pescatória comunidade de Esposende e do nosso país, de Atlântico Horizonte. Pela voz de Agostinho Teixeira, a poesia de Almeida Garrett, Quintino Teles e dos esposendenses Álvaro Pinheiro e Adelvina dos Santos, acompanhada de relatos de Luís Viana e João Amândio, publicados nos jornais O Esposendense e O Cávado, espraia-se pela palavra cantada, assumida pelo coro às vocais. Com direção de Helena Venda Lima e acompanhamento ao piano de Diogo Josão, serão interpretadas obras dos compositores Telmo Marques e do esposendense António Capitão Ribeiro, escritas sobre poemas de Almeida Garrett, Luísa Ducla Soares, Flobela Espanca, António Correia de Oliveira, Fernando Pessoa e António Miquelino. Das peças compostas por Telmo Marques integram, com registro discográfico, a publicação Mare Nostrum do município de Esposende. A seleção dos textos declamados e narrados é assinada por José Felgueiras, onde se incluem excertos compilados na sua mais recente obra, Naufrágios na Costa de Esposende. Atendendo à sequencialidade entre a palavra dita e a palavra cantada, agradecemos que os aplausos que eventualmente entendam dedicar aos intérpretes e aos autores apenas ocorram no final do espetáculo. Antes de iniciarmos esta viagem, solicitamos que desliguem os telemóveis e outros equipamentos com sinal sonoro. Bom espetáculo! Excerto de Almeida Garrett na obra Camões. Longe pelo azul dos vastos mares, na solidão melancólica das águas, ouvi gemer a lamentosa Alcíone, e com ela gemeu a minha saudade. Alta à noite, escutei o carpir fúnebre do nauta que suspira por um túmulo na terra de seus pais. E aos longos pios da ave triste, ajuntei os meus ais mais tristes.
Ouvimos uma interpretação de Barca Bela, de Almeida Garrett, resultado de composição musical de Telmo Marques. Vou ler-vos o texto Invocação ao Mar, subscrito por Abel Vinha dos Santos, publicado em 2 de fevereiro de 1935, no jornal O Esposendense. O mar de Fão, onde há uma constante mutação de cenários de cor, cenário que trago numa evocação perene nas retinas estáticas de sonhar impossíveis. Quem pode passar sem ti, ó oceano da bonança, ó mar caricioso e meigo da minha terra hospitaleira, ó mar amigo, ó mar velhinho? Por isso, todos os que te veem perdem o temor aos turvelinhos do teu cabelo de ondas a pratear-se de onda em onde de flocos alvos de espuma, e sentem por ti, ó mar suave e meigo da minha terra, o mesmo carinho, o mesmo amor e o mesmo respeito que eu te guardo há tanto. Mar de sátiras liquefeitas, onde as sereias embalam as nossas ilusões, primeiras as lanchas do pescado, depois de que regam e rasgam o azul de onde o imenso assiste, como juiz e pai dos atos maus e bons na sua cátedra de estrelas. Castelo de areia, mesmo à beirinha do mar, à espera que uma sereia ali quisesse morar. Fiz um castelo de areia, mesmo à beirinha do mar, à espera que uma sereia ali quisesse morar. Mas foi só um caranguejo que ali me foi visitar. Fiz um castelo de areia, mesmo à beirinha do mar, à espera que uma sereia ali quisesse morar. Fiz um castelo de areia, mesmo à beirinha do mar, à espera que uma sereia ali quisesse morar. Mas foi só uma gaivota que ali me foi visitar. E levou o meu castelo, o meu castelo de areia,
Acabamos de ouvir, com música de Telmo Marques, Castelo de Areia, de Luísa Ducle Soares. Vou ler-vos um outro poema, agora de Quintino Teles, publicado em 1980 na revista Stella Maris. Ó mar que te revoltas sem razão contra tantos e tantos inocentes, acalma a fúria em ti, tem compaixão, que esses seres têm fé, não são descrentes. Tu bates nessa face já enrugada que suporta sem queixa o teu furor e ruges como em franca gargalhada, enchendo o marinheiro de pavor. Por que és assim, ó mar? Porque queres martirizar teu fiel companheiro? Porque fazes sofrer aquele pobre ser chamado marinheiro? Não sejas tão cruel para quem te é fiel. Não tenhas rebeldia que o marinheiro ao mar apenas quer ganhar o pão de cada dia.
Com composição musical de Telmo Marques, ouvimos cantar Caravelas, de Florbela Espanca. Do jornal O Povo Esposendense, publicado em 1893, retiramos o seguinte soneto de Álvaro Pinheiro. Tenho visto tanta vez esse gigante, na ingente luta da normal batalha, com a rocha bruta que se esmigalha ao seu bramar fremente e roquejante. Tenho visto tanta vez, indignante, altear a amplidão como metralha, em campanha que destrói e que esfrangalha com explosão e força, num instante. Que ouvi o bramar fora do leito, só por mágoa me lembra tanto peito que ficou sem pão e sem conforto. Mas condói-me ver tão alvos lírios sofrer carpindo os seus martírios, sem poderem chorar junto de um morto. Este momento cultural de evocação do mar, que pretende reavivar e sobressaltar as nossas memórias, é também um tempo e um espaço de homenagem às mulheres e aos homens que com ele travaram lutas intensas, enormes batalhas, em busca do pão para sustento dos seus humildes lares. Tendo como base musical uma composição de António Capitão Ribeiro sobre o poema A Nossa Catraia, da autoria de António Miquelino, serão lidos dois relatos de outros tantos naufrágios que ceifaram vidas e deixaram na miséria muitas famílias da nossa comunidade. O ocorrido em 18 de outubro de 1888, onde desapareceram, nas profundezas do oceano, 24 dos 25 tripulantes, e um outro, acontecido corria o ano de 1940, no dia 6 de maio, do qual resultou a morte de 4 dos 5 pescadores a bordo. Em cada uma das nefastas tragédias, apenas um sobrevivente. Os relatos são de Luís Viana e de João Amândio, respectivamente publicados nos jornais O Esposendense e O Cávado. É agora o momento de eternizarmos tão tremendos e dolorosos fatos.
Os mais velhos começam a estender a mão à caridade por não terem cordas e redes para fazer e consertar, cascos para alcatroar e costuras onde meter estopa. E ficavam horas esquecidas, sentadas no cais, olhos no vago, alheios a tudo, ou revendo no mar os dias felizes da sua mocidade, através das espirais do fumo saído dos requeimados cachimbos de barro, as suas esperanças mortas ou negrumes do dia da manhã. É, Tiburqueta, em que pensa? E ele, atirando de esguicho a cusparada grossa do tabaco mascado. Na miséria, meu menino. Como não houvesse o menor indício para apreensões, prepararam-se as lanchas para sair à conquista do pão, arrebatado em pescados dos fundões, muito além do horizonte perdido, já de vista, o cume escalvado do faro, e sempre pelo salso elemento fora. E elas partiram. Despreocupada, a campanha começou a faina por entre xistes, resingas e basófias dos mais novos, logo admoestados pelos mais idosos. No cais velho ficaram, no intermino concerto de redes, e chupando o inseparável e requeimado cachimbo, os alquebrados lobos do mar, impossibilitados para as labutas da pesca, a olhar com saudade lá para a foz onde fulgiam águas na tremolina do bom dia soalheiro. Já o sol começava a descambar para o ocaso, quando os seus olhos piscos, bem lá fora, divisaram pequena espiral negra, mais parecendo adelgaçado fumo de um vapor, a singrar ao largo. E atirando as redes para o lado, inquietos se foram a passos largos, margem do rio adiante. No ponto onde o horizonte se descortina mais amplo, levaram a mão em coxa acima dos sobrolhos, numa inspeção mais acurada. E erguendo depois os debutados barretes para coçar o tapete esbranquiçado, olharam-se atristados. A experiência de anos largos em continuadas pescarias e longas navegações para paragens distantes fê-los segredar, cabisbaixos, a voz embargada. O tufão bem decorrido. Nossa Senhora traga os nossos já de volta. E a nova desditosa, alarmante, corrente, correu célere por toda a vila. Mulheres com os filhos agarrados às saias corriam a desfiar em alta voz orações e promessas a caminho da praia. Ajoelhavam aí nas dunas mais altas, os braços estendidos em súplica para o horizonte, onde apontara a tal nuvenzita, agora densa e muito negra, subindo para os céus. Nisto, um grito uníssono estalou nos ares, solto por centenas de bocas. Pequenos triângulos brancos erguiam-se das águas franzidas em acentuado marulho. Bendito Deus, eram as nossas lanchas em demanda da terra. Já as contavam em aflito anseio, numa expectativa de Eunias, com ressaivo de esperanças. 1, 2, 3... E as velas haviam descido dos mastros, e estes iam baixando sobre as bancadas. E logo, de um e do outro bordo, remadas largas, fortes, aproavam as embarcações para a boca da barra. Já se conheciam melhor, e os nomes delas corriam de boca em boca, com alegria de almas desanuviadas. O salgado do pranto dissolver-se em sorrisos confiantes. Uma, porém, faltava. E ao passarem junto da praia, os pescadores iam dizendo haver a mesma se afastado durante a pescaria para mais longe, pois a tinham perdido de vista. Mas não tivessem receios.
O mestre era dos bois. E a multidão não arredou pés. As mulheres novamente se ajoelharam e rezas e promessas outras buscaram o Senhor e a sua corte. Todos tinham na tripulação parentes, nessas ligações de família comuns das nossas costas marítimas, pelos casamentos dentro da mesma classe. Voltou-se na madrugada de 6 de maio, numa segunda-feira, quando se fazia a barra vindo da pesca da sardinha. A noite estava escura, mas calma,
No céu desanuviado tremeluziam as estrelas. Uma brisa fresca soprava de norte. O mar subira. Ao largo do mar imenso, ilimitado, pairava na sua faina de pesca à sardinha o barco denominado Boa Hora, comandado pelo arrais Marcelino de Lemos, casado, 39 anos, e tripulada por mais os seguintes pescadores: José Maria de Barros Lima, viúvo, de 69 anos, Rogério Roque Pedroso, casado, 60, e Paulo de Barros Lima, também casado, de 27. Como a pesca não compensasse os seus esforços e atendendo a que o mar estava a crescer, resolveram fazer-se à barra, no intuito de regressarem aos seus humildes lares, para junto do doce aconchego dos seus entes queridos. Era já a parca, que não perdoa a ninguém, a espreitá-los, pronta a destruí-los ao mais pequeno descuido. Lamentavelmente, assim aconteceu. Após terem remado durante algum tempo, e quando já se preparavam para entrar na barra, uma onda inesperada fez com que a pequena embarcação tomasse a direção norte-sul, ficando com a borda virada para a pancada do mar. Baldados foram todos os seus esforços para fazerem tomar a direção conveniente. Uma vaga alterosa precipita-se sobre o minúsculo barco, voltando-o e arremessando os seus infortunados tripulantes para o turbilhão das águas revoltas do Atlântico. Eram as garras aduncas da morte, cruel e implacável, a arrancá-los à vida, semeando em redor o luto, a desolação, a viuvez, a orfandade, a miséria. Em suma, a desgraça com todos os seus terríveis flagelos. O José Maria de Barros Lima desaparece desde logo nas profundezas do oceano. Os restantes permaneceram ainda bastante algum tempo amarrados à embarcação na ânsia febril de ganharem a vida. Pouco tempo depois, sob o impulso violento de uma fortíssima vaga, os inditosos náufragos eram cuspidos à distância, tendo o Paulo soltado dois gritos angustiosos numa horrorosa despedida à vida, com todo o encanto do seu modesto lar. O arrais, perdidas as esperanças na salvação dos seus pobres companheiros, travou então uma luta titânica para poder alcançar a praia, que distava apenas 50 metros. Teria também perecido se uma onda não tivesse acabado de o lançar em terra. Estava salvo. Mas os seus companheiros, onde estavam eles? Numa primeira esperança de que estariam vivos, chamou quase até desfalecer pelos seus nomes. Só a voz potente do gigante lhe respondeu. Os seus companheiros, aqueles que foram à pesca consigo, na mira de angariarem uns míseros escudos para se fazerem paz às despesas cotidianas da vida, jaziam como farrapos humanos na vastidão do regaço do mar. Haviam sido para todo sempre tragados pelo Oceano Atlântico. Paz às suas almas inditosas.
Entretanto, voltava da praia, em demanda dos seus tugúrios, a longa procissão dos doridos, eles e elas trôpegos, acostados a ombros amigos ou levados pelos braços mais fortes dos parentes. Os olhos ardendo sem mais pranto, a garganta oprimida de embargados queixumes, sofrendo todos dores iguais, inenarráveis. E a mesma visão da miséria, aguardando-os à porta das pobres moradas. Ouvir as crianças choramingantes de fome e de sono, agora órfãs de pai, ido para sempre à última pesca do fundo. Mas já se manifestara o pendor altruísta da nossa gente, correndo espontânea a inscrever-se na medida das suas economias, na subscrição logo aberta, após patrocinada pela benemérita social local dos socorros a náufragos. E em breve, transformando todo o seu pecúlio na nova lancha Nossa Senhora da Caridade, com a sua palamenta, redes e mais aprestos para as pescarias, substituindo-se desta forma a embarcação naufragada e os seus aparelhos, e solvendo-se os compromissos e prejuízos decorrentes da nunca esquecida tragédia marítima. Eu chegara em gozo de férias, quando assumia o auge dessa dor humana, onde o desespero e a fé revolteiam nos gritos e lágrimas. O pranto e a esperança dessolam do mesmo coração. E pude apreender, à chegada da cruciante certeza da morte de todos esses entes tão caros, ela não trazia consigo a loucura, o marasmo, o estalar da alma, mas o bálsamo benéfico da crença, bálsamo vindo dos céus num halo divino, para consolar o lar infeliz, onde restaria para sempre a memória querida dos náufragos. E quando, ao cair da tardinha seguinte, acompanhado de minha mãe, entrei nos humildes casais atingidos pela desgraça, a levar os nossos pêsames e o possível das nossas apoucadas bolsas, num deles, uma das moças da família, que havia perdido o pai, irmãos e vários parentes deste naufrágio, na formosura dos vigorosos 18 anos, minha camarada dos brincos da infância, correu a cumprimentar-me. Num indómito alvoroço, pois jogávamos longe de Esposende, e por entre um rociar de lágrimas, o seu aperto de mão foi tão forte que os meus dedos estalaram. Mostrava assim, muda e leal e fortemente, qual o novo conforto que eu lhe trouxe nessa hora triste, o conforto da amizade, de um puro afeto sempre igual, através da juventude, afeto que pode dizer-se de irmão, pelo respeito mútuo continuamente havido, quer nas nossas conversações, quer nas missivas e modestas prendas trocadas, ao passar de anos felizes e hoje ainda saudosas. A preceder Mar Português, de Fernando Pessoa,
com composição musical de Telmo Marques e com a qual termina este espetáculo, a visão poética de Álvaro Pinheiro sobre a tragédia de 1888. Naufrágio. Tarde muito serena. Os confins do poente ofuscam uma luz, uma fornalha ardente. E o sol, num baço foco de centelha, vai dando às águas uma cor vermelha. Está sereno o mar. O espaço reverbera em breve surgir medonha a atmosfera. Grossas nuvens, nuvens d'água e ventanias, cingem o dorso escuro e fugirias vão-se aglomerando em forma hórrida, como alta e escarpada serra erguida. O mar ulula, e sinais de grapro-cela vão cobrindo a tesa à lua pálida, coberta por um véu de cor esquálida. Ao longe, zurza vaga rancorosa, que faz prever uma noite tenebrosa. O trovão sordino estruge no ocidente. As águas vão tomando fúria ingente. E os leões do mar, os pescadores, que conquistam os mares de fronte erguida, a quem o peito se trespassou de dores, vendo morrer as forças e exaurir a vida, levantam em coro e oram ao Altíssimo para que os livre das garras do oceano, desse monstro, desse antro de leão hircano, do abismo de Neptuno fecundíssimo. Mas o sol deixou há muito de brilhar. Agora só se ouve o vagalhão do mar. Surge o tufão quase inesperadamente, que horroriza o coração daquela gente. E em redemoinho, o fervor do escarcéu, os pescadores depressa surpreendeu. Enfurece as águas neptuninas, como o rancor de veras viperinas. E o batel em breve tempo mergulhou. Naquele abismo já tudo se afundou. E deste grande naufrágio, de muitos espinhos, horrores, e entre martírios e dores apenas um sobreviveu. Dos 25 infelizes dentre destroços e escarcéus, salvou-se um só, Santo Deus. À morte, um só fugiu, venceu. E então, depois de consumado o drama, que horrível noite, que triste panorama. Mas a caridade, o popular arcanjo, desdobra o seu manto, e o santo anjo socorre a viuvez e a orfandade. Seja bendito o anjo da caridade. Salve, salve, protetor da humanidade. Lágrimas de Portugal,
Além do Bujador tem que passar, além da dor, Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Mas Ele é que espalhou o céu, ó mar salgado quanto do teu sal.
E chegamos ao final então deste espetáculo inserido no Março com Sabores de Mar. Desejamos a todos um bom fim de semana. Amanhã já estaremos por cá a partir das 15 horas para a transmissão do Degustar-te. A partir das 15 horas então já sabe, nós estaremos aqui para lhe dar e ver tudo o que se passa no Março com Sabores de Mar. Um abraço, boa noite, bom fim de semana. Um abraço para todo mundo, é aquilo que desejamos a todos.